Bom, boa noite. Nós estamos iniciando aqui a sessão 4, a live 4 do ciclo Encontros com as Simetrias da Natureza. Então, nós fizemos esses encontros que nós estamos fazendo, eles estão sempre divididos em duas partes. A parte cidadã, que é a parte mais popularizada, e a parte mais voltada para os iniciados, né, que eu chamo de a live acadêmica. Então, nós fizemos a live cidadã 1, 2, 3 e a 4. A 4, cidadã, foi publicada nessa semana, né, que está terminando, foi publicada com o título As Simetrias nos anos 60, o estranho em busca do charme. Então, fizemos a década de 60 até 70. Então, toda a década de 60 foi feita na live Cidadã 4. Agora nós vamos começar a live 4, mais da sessão acadêmica. E aí, devido ao grande número de trabalhos, né, que essa década produziu, nós vamos dividir, na verdade, em 3 partes, para poder falar um pouco de cada vez, cerca de 50 minutos, né, cada uma das lives. Então, nós vamos ter a live 1.4.1, digamos assim, live 4.1, que vai falar do período 60 a 64, que nós estamos intitulando As Simetrias e Essência Matemática da Matéria. Vou justificar o título depois. Depois virá a live 4.2, que vai ser as simetrias e as novas formas de comportamento da matéria. E, finalmente, a live 4.3, que vai pegar o período 70 a 74. A 4.2 vai pegar o período 65 até 69. E aí, depois, a 4.3, 70 a 74, que é quando a gente conclui com a formulação do modelo padrão, tanto a teoria eletrofraca quanto a teoria das interações fortes, a QCD. Então, a live 4 acadêmica, devido ao grande número de trabalhos que foram produzidos, ela vai se dividir em 3 partes. Então, hoje nós vamos fazer a live acadêmica 4.1, período de 60 a 64, as simetrias e essência matemática da matéria. Bom, foi um período muito intenso, né? A década de 60, como nós sabemos, foi um período muito intenso para todo mundo, em todos os setores da vida da humanidade, né? Na política, nos costumes, na economia, nas formas de governo. Foi um período de muitas turbulências e de grandes modificações, de grandes críticas também às instituições tradicionais, como foi o caso, né, do Maio de 68, Primavera de Praga. Então, foi uma década muito povoada de acontecimentos. Nós aqui vamos nos deter, então, nos acontecimentos da física. Então, a física, nesse período que eu vou focar, 60 a 64, ela tratou, quer dizer, a física ligada às simetrias, a física de interações fundamentais e a física de partículas, né? No que diz respeito às simetrias, ela acabou se colimando, né? Acabou colimando os esforços em 2 frentes, né? Primeiro, as novas formas de matéria, que foi, então, primeiro a formulação do Eightfold Way, como nós vamos falar, e depois a formulação do modelo de quarks, né, 3 anos depois, em 64, 63, 64. E o começo do questionamento das quebras de simetria e da geração de massa, né, para as teorias de Yang-Mills com simetria espontaneamente quebrada, que foi o nascimento do bóson de Higgs e aí os primeiros passos para a unificação. Então, nós vamos ficar nesse período 60 a 64. Eu vou pedir o Ageu agora para a gente focar só nos slides, né? Eu vou começar a projetar os slides agora. Então, nós temos agora, aqui eu estou colocando o Eightfold Path, né, o caminho óctuplo das simetrias no período 60 a 64. Nós podemos identificar 8 caminhos. Eu estou fazendo aqui, claro, uma certa analogia com o Eightfold Way, sobre o qual nós vamos falar já, que foi o modelo de Gell-Mann e de Neyman, né? Mas, assim, eu posso identificar também 8 direções importantes, né, para a gente poder ter uma ideia do que foi a física de simetrias, né, nesse período 60 a 64. Primeiro grande passo foi, logo no início, a passagem de SU2 para SU3,
com o Eightfold Way, como nós vamos mostrar já já. Depois, né, a multiplicação, né, tensorial das representações fundamentais de SO3, dando o singlet e o octet. Isso aí, então, foi o que motivou Gell-Mann, e agora não mais Niemann, mas sim Georg Zweig, para formular os modelos de quarks. Aparece um novo número quântico, muito importante na física de interações fortes, que depois vai ser o número quântico associado à simetria de Gauge da QCD, que é o número quântico de cor. Então, Greenberg introduz a cor já em 64. A violação de CP, né, o grande trabalho experimental de Cronin e Fitch, que mostram não só a violação de paridade, mas violação de CP nas interações fracas, e isso está muito ligado à origem das massas, né? Compreender a violação de CP significa discutir a origem das massas, e esse é um grande objetivo da colaboração LHC-B do LHC. Também uma outra grande direção é a simetria de Gauge em confronto com a origem das massas, que é quando se discute o aparecimento, né, a previsão com 48 anos de antecipação do bóson de Higgs. O trabalho importantíssimo, um trabalho muito importante do professor Nicola Cabibbo, da Universidade de Roma, quando ele já traz a ideia do mixing de quarks, que depois vai ser estendido com a formulação de Kobayashi e Maskawa no início dos anos 70. Então, Cabibbo traz o mixing de quarks, aparece o ângulo de Cabibbo, que é uma grande novidade para a física, o mixing de sabores. Nós tivemos avanços na busca da unificação nesse período 60-64, até que em 67, 68 se configura a teoria eletrofraca. E eu vou também mencionar uma antecipação que a gente colocaria aqui, na verdade eu errei, não são 24 anos não, o slide está errado, eu até vou consertar. São 34 anos da correspondência ADS-CFT, que Maldacena introduz em 1997. E tem um trabalho do professor Paul Dirac, de 1963, que nós vamos mencionar aqui, que é uma antecipação de 34 anos dessa correspondência ADS-CFT. Então, eu colocaria que esses são 8 caminhos importantes, né? Por isso que eu chamei o caminho, a trajetória óctupla das simetrias no período 60-64. Aqui eu acho que vale a pena também, antes de começar a mostrar os trabalhos, sobretudo para os estudantes, né, que estão se iniciando, uma reflexão sobre as escolas de pensamento, né? Não é só fazer trabalhos. As escolas vão se formando em torno de ideias, de linhas que são seguidas por décadas. Essa discussão da reflexão que a gente está fazendo sobre as escolas, né, o importante é o estudante, o iniciante, perceber que mais do que fazer papers, mais do que publicar artigos, que é importante, claro, né, porque é o que vai dar consistência aos trabalhos, é a formação de escolas de pensamento que vão caminhando por décadas em torno de uma linha, em torno de um argumento, de um assunto. Então, por exemplo, a escola diraquiana, que se inicia lá na década de 20, né, vamos colocar 27, 28, com o Paul Dirac, e que vai sempre na direção de uma busca da qualidade matemática da natureza, o que a gente chama de essência matemática da matéria. Essa escola, ela vai caminhando, década de 20, década de 30, década de 40, 50. O Dirac, como vocês vão observar nos trabalhos a partir do início da década de 60, o Dirac se retira um pouco de cena, não significa que ele desapareça da mainstream, mas ele simplesmente se fixa em alguns assuntos que não são mais os assuntos prioritários da década. Mas o Salan, que era aquela pessoa que deu continuidade à escola de Dirac. Então, eu digo, Dirac se desloca e Salan, então, prossegue a escola de Dirac durante a década de 50 e a década de 60, que é o que a gente chama da escola da unificação. O que é importante a gente observar, a gente vai ver hoje uma referência muito grande aos trabalhos do professor Salan, porque mostrando a persistência dele em torno de uma linha dentro de uma escola de pensamento, que é a escola de pensamento de que há uma qualidade matemática na natureza,
e essa qualidade matemática da natureza deve ser dentro, né, da abordagem das simetrias, como nós já falamos, a simetria ela vai trabalhar a harmonia das diferenças, né, ela vai trabalhar as distinções harmonizadas e ela vai buscar a unidade. A busca da unidade, quer dizer, a diferenciação deve ser um reflexo de uma unidade subjacente. Essa é a escola da unificação que Salan prossegue, né, dentro da linha diraquiana, sobretudo na década de 60. Nambu, na década de 60, continua a escola japonesa, iniciada com Yukawa, então uma escola que se fixou fortemente na física nuclear, na física subnuclear, na física de interações fracas e na física de interações fortes. Então é a escola japonesa que vem lá com Yukawa, depois Tomonaga, e vai seguindo com Nambu, Sakita. Então, toda uma escola, depois, na década de 70, vem Kobayashi, Maskawa. Então, uma escola muito forte na linha das interações nucleares, fortes e fracas. E, na década de 60, vai aparecer uma nova escola que faz uma espécie de... Não é uma... eu não diria que é uma oposição, mas que vai conflitar com a teoria quântica de campos. Esse é um problema muito interessante que eu vou deixar para discutir essa questão mais no final da década de 60, na próxima live, na live 4.2, né, acadêmica, quando nós formos finalizando a década de 60. Nós vamos ver que houve uma crise da teoria quântica de campos, não uma crise, mas houve uma percepção de que ela teria chegado ao máximo que poderia dar, o que não foi verdade, que depois, com a descoberta, a identificação dos quarks, liberdade assintótica, confinamento, há uma recuperação plena da teoria quântica de campos, mas houve um período, né, durante a década de 60, em que parecia que a escola da matriz S, né, da teoria da matriz S, fosse substituir aquilo que a teoria quântica de campos não poderia dar. Mas aí, de novo, o jogo se reverte no final da década de 60. Então é importante a gente compreender a nossa época, né? A gente aqui tem feito um esforço, não só de dar os papers, de dar as referências, o caminho, mas de discutir o contexto, né? Perceber o contexto. A gente só se torna mais crítico quando a gente compreende o contexto, né? Não adianta compreender os fatos isoladamente. Os fatos são uma parte da percepção, mas a outra grande parte da percepção é saber ligar os fatos e ver que esses fatos eles estão constituindo um contexto. E às vezes a gente perde um pouco na nossa formação em física, porque é muita informação, sobretudo informação técnica, e a gente vai, às vezes, perdendo o contexto. A gente faz as coisas, sabe as coisas, mas às vezes não sabe que todos esses pontos isolados, eles estão ligados, né, numa única curva, e essa curva é o contexto. Então, só para lembrar, fechando os anos 50, nós até falamos desse importante trabalho do Anderson, que é quando tem os primeiros indícios daquilo que vai ser compreendido depois como mecanismo de Higgs. É esse trabalho que ele publica no âmbito da supercondutividade, que é um trabalho de física da matéria condensada. Eu não falei desse trabalho do Aharonov Bohm, de 1959, que é um trabalho fundamental que mostra a importância dos potenciais eletromagnéticos na teoria quântica. Então, os potenciais eletromagnéticos, né, o potencial escalar e o potencial vetor, eles parecem, na teoria clássica, meros, vamos dizer, coadjuvantes, que apenas sofrem as transformações de Gauge, mas não aparecem nas expressões da força de Lorentz, por exemplo. Na mecânica quântica, eles deixam de ser menos importantes e passam a ser fundamentais. Na equação de Schrödinger, na equação de Dirac, não aparecem os campos elétrico e magnético, mas aparecem os potenciais, o potencial escalar e o potencial vetor. Então, os potenciais, né, quer dizer, a discussão da simetria de Gauge sobre os potenciais, ela ganha uma notoriedade, né, ganha uma visibilidade maior quando a gente vai olha esse trabalho do Aharonov Bohm, que é um Physical Review de 59. Então, é um trabalho muito importante que a gente pode discutir claramente num curso inicial, num curso já de final de ciclo básico mesmo, de eletromagnetismo e aquele curso que a gente chama de física moderna, que é quando a gente começa a estudar os primórdios da mecânica quântica.
Esse trabalho não foi mencionado da outra vez, na live 3 acadêmica, eu estou mencionando apenas agora. E o trabalho do Ord, do Salan, sobre as interações eletromagnéticas e fracas, quer dizer, a unificação que começa a ser vislumbrada. Esse trabalho do Salan, de 1960, é muito importante, é um trabalho que vale a pena ser lido, é uma série de aulas que ele deu nessa escola de verão, lá na Universidade do Colorado, em Boulder, 1959, mas a publicação é de 60. Lá em Trieste a gente lia esse texto dentro de alguns cursos, é um texto muito importante, que é quando se começa a discutir realmente, a gente está no final da década de 50, iniciando a década de 60, ele faz uma reavaliação muito crítica dos princípios de invariância, das propriedades de invariância para a física de partículas elementares. É um trabalho muito importante, muito didático. O trabalho do Nambu, então, esse trabalho é fundamental, foi esse trabalho de 1960, que hoje está publicado no International Journal of Modern Physics A. Foi publicado em 2008 esse trabalho. Esse trabalho nunca foi publicado em revista, ele foi um seminário que o próprio Nambu não apresentou, porque a mulher dele tinha ficado doente, foi o Giovanni Iona Lazini, que era um pós-doc dele, um pós-doc italiano, que apresentou nessa conferência do Centro-Oeste americano. Então, é quando o Nambu faz a transposição de um modelo de supercondutividade para a física de partículas elementares. Isso vai abrir toda a linha da década de 60, da discussão do teorema de Goldstone, dos bósons de Goldstone, do mecanismo de Higgs, do bóson de Higgs. É um trabalho muito importante. Foi esse trabalho não publicado que deu a Nambu o Prêmio Nobel de 2008, portanto, praticamente 48 anos depois, junto com seus dois pupilos, o Kobayashi e o Maskawa, pelo trabalho que eles fizeram no início da década de 60, fazendo a previsão da terceira família de quarks. Então, esse trabalho é fundamental. É muito importante, é lindo esse trabalho, muito físico, vale a pena ser lido também. É sempre bom buscar a leitura na fonte, pelo menos uma vez na vida a gente lê a fonte original, a fonte primária. Outro trabalho do Nambu, que sai então como consequência do anterior, que são quase partículas. Quase partículas são as excitações que a gente chama em física de matéria condensada. Ele discute, então, a relação entre a invariância de Gauge e as quase partículas na supercondutividade. Então, é um trabalho muito bonito, porque é um trabalho que já faz a ponte da teoria quântica de campos, da simetria de Gauge com a supercondutividade, que é matéria condensada. Trabalho importante do Salan e do Komar, que já começa a buscar uma QED para partículas de spin 1, mesons vetoriais. Então, que seria uma QED para o W+, para o W-. E o problema da renormalização, que é um problema que perdura até a discussão da renormalização no início dos anos 70 da teoria eletrofrágil. Então, é um trabalho fundamental. Salan com o Komar aí levanta uma discussão que daqui a pouco vai ser também vai ser pega pelo Li Yang e vai abrir uma linha de discussão muito interessante. Tem muitos outros papers derivantes desse, eu estou colocando os mais importantes, que foram os papers do Salan e do Komar e os papers do T.D. Lee e do C.N. Yang sobre a renormalização do que seria uma eletrodinâmica quântica para portadores de carga com spin 1. É uma questão que só se resolve com a teoria eletrofrágica, tem que chamar o mecanismo de Higgs, aí, então é uma coisa que está longe de ser trivial. Esse trabalho belíssimo do professor Bruno Zumino, as propriedades de Gauge dos propagadores na QED, olha a dificuldade de se publicar isso numa revista de física, ele publicou isso no Journal of Mathematical Physics em 1960, estava lançando a revista, e a revista era mais aberta a esse tipo de trabalhos mais matemáticos dentro da física. O professor Zumino, ele era assim, parceiro lá de Trieste, do ICTP, nos deu várias palestras e nos contou um pouco a história desse trabalho. Também, como o professor Wigner teve a dificuldade de publicar o trabalho dele sobre invariância de Poincaré, o Zumino teve muita dificuldade, aí acabou publicando numa revista de matemática, e o professor Zumino também teve dificuldade de publicar esse trabalho e publicou no Journal of Mathematical Physics. Bom, Komar Salan, de novo, 60, então, insistindo no problema da renormalização da eletrodinâmica quântica para partículas de spin 1 carregadas. Esse trabalho do Schwinger é muito importante de ser lido, é uma visão, né, como o Schwinger vê o problema da transformação de Gauge, numa versão euclidiana.
Trabalho do Wigner, importantíssimo também no âmbito das simetrias, né? Ele faz um trabalho muito bonito do ponto de vista físico, né, sobre essa distinção fenomenológica entre unitariedade e anti-unitariedade, os operadores de simetria unitários e anti-unitários. É um trabalho muito bom para um curso de mecânica quântica, quando a gente introduz, sobretudo, a reversão temporal, que fala de uma implementação anti-unitária, né? É interessante ler esse trabalho, e como é o caso da conjugação de carga também. É um trabalho muito interessante para um bom curso de mecânica quântica. Sakurai faz um trabalho interessante, muito precursor da QCD. Um trabalho, ele faz uma teoria de gauge, olha, uma teoria de gauge para as interações fortes, isso em 1960, nesse Annals of Physics. Ele faz o gauging de 3 simetrias simultaneamente, da simetria de spin isotópico, que é SU2, da simetria de hipercarga forte e da simetria de número bariônico. Então, ele supõe 3 simetrias de gauge associadas a esses números quânticos: spin isotópico forte, hipercarga forte e número bariônico. É um trabalho muito interessante, em que ele já faz uma antevisão das teorias de gauge para as interações fortes. O interessante depois é que eu me lembro que numa escola de inverno que eu frequentei na Áustria, lá em Schladming, em 1982, o professor Sakurai foi falar justamente do anti-gauge. Ele começou a se colocar, ele disse, a década de 70 foi marcada por uma gauge mania muito violenta. Então ele começou a mostrar que era possível se construir um modelo padrão sem simetrias de gauge locais. Foi um trabalho muito polêmico, conflituoso, mas um trabalho muito interessante. Esse trabalho se encontra publicado, eu tenho a referência dele, que foram dadas nessas aulas que ele deu lá na escola de Schladming, na Áustria. Vale a pena também o estudante ler esse trabalho de 60 dele, porque é um trabalho com muita antevisão sobre o que vai ser a QCD 12 anos depois. Salam e Ward, aí já entra um trabalho sobre a questão da teoria de gauge e as interações elementares. Quer dizer, é um trabalho em que Salam e Ward vão na direção também do que fez Sakurai em 60, é um trabalho de 61, onde eles fazem o gauging, quer dizer, uma simetria de gauge local associada a SO8, tentando fazer uma teoria unificada das interações elementares ou das interações fundamentais. Então, também é um trabalho muito antecipador. São tentativas. Esse trabalho é importantíssimo, o trabalho do professor Kibble, que é quando ele mostra que é possível construir uma teoria de gravidade, e ele chega à teoria de Einstein-Hilbert usando a invariância de Lorentz como uma invariância local. Então, é um trabalho que mostra que a gravidade ela é uma teoria de gauge do grupo de Lorentz. É um trabalho lindíssimo, ótimo de se ler, também é um trabalho assim, extremamente didático, tudo que o professor Kibble escreve é muito, muito didático, é o trabalho que ele publicou no Journal of Mathematical Physics em 61, é um trabalho lindo, ele inclusive quando foi a Trieste nos dar um mini curso na CISA, ele começou por esse trabalho aí, nós tivemos que ler esse trabalho, discutimos esse trabalho com ele, é um trabalho extremamente pedagógico, muito interessante para quem quer compreender toda a discussão das tetradas, daquilo que a gente chama de Firbein também, né, que são as tetradas, da conexão de spin, como chegar à discussão da torção, toda a discussão dos vínculos de torção nula, muito interessante esse trabalho do professor Kibble, porque também é muito didático, é um trabalho de pesquisa, mas é um trabalho extremamente didático. 61, esse trabalho também do Kamefut, o Reifert e Salam, um trabalho assim, um pouco mais matemático, mas um trabalho importante porque no fundo eles mostram que são as transformações, eles fazem uma generalização para a teoria quântica de campos daquilo que são as transformações canônicas, lá do formalismo de Hamilton-Jacobi. Então, são chamados teoremas de equivalência, que é os teoremas de equivalência para reparametrização de campos, o que vai ser depois muito útil na discussão do mecanismo de Higgs, sobretudo no gauge unitário. Então, também no gauge renormalizável, mas vai ser a questão da mudança de parametrização dos campos. Quer dizer, duas teorias de campos são equivalentes quando os mesmos campos podem ser reescritos de formas diferentes. A gente faz uma transformação nos campos. E isso aí tem conexão, claro, com a simetria de gauge, porque a simetria de gauge é uma mudança de variáveis, né, no espaço dos campos. É um trabalho muito, muito importante. Não é um trabalho assim
vamos dizer assim, muito popular, mas é um trabalho de fundamento. Quer dizer, do momento que você tem esse resultado, você pode fazer muitas coisas, mas muitas vezes a gente não estuda quais são as hipóteses que estão por trás desse teorema, e é importante saber isso. Esse trabalho do Glashow e do Gell-Mann, 61, de novo, teorias de Gauge de partículas vetoriais, quer dizer, o papel dos bósons de Gauge vetoriais nas teorias de Gauge. É um trabalho de fundamento também, né? Vendo que a gente está há 7 anos, isso é 7 anos depois apenas das teorias de Young-Mills. Esse trabalho do Glashow, que é fundamental, do Sheldon Glashow, esse é o trabalho que dá ao Glashow. Esse trabalho de 61 é o trabalho que leva Glashow, junto com Salam e Weinberg, a ganhar o Prêmio Nobel de 79. É o trabalho do Glashow, onde ele discute as simetrias parciais, quer dizer, as simetrias que não são exatas, nas interações fracas. É quando ele definitivamente mostra que a simetria das interações fracas deve ser SU2 cross U1. Então, é um trabalho muito definidor nesse sentido. Nambu e Ona Lazinho, esses dois trabalhos são fundamentais também para estudar a quebra dinâmica de simetria, mecanismo de geração de massa. Então, nós estamos numa era em que está querendo se discutir o que ficou em aberto no paper de Young-Mills, que é como gerar massa para os bósons de Gauge vetoriais. Então, esse trabalho do Nambu e Ona Lazinho é usado muito até hoje, que é o trabalho que é a base do mecanismo de quebra dinâmica, não quebra espontânea, mas quebra dinâmica de simetria. São esses dois Physical Review. Trabalho do professor Goldstone, teorias de campo, com soluções de supercondutividade, na linha do Nambu. Então, a gente está vendo o Nambu na frente das quebras de simetria. O Nambu vem com as quebras espontâneas, já vem lançando a ideia de quebra espontânea de simetria, através daquilo que ele chama de um modelo de supercondutores na física de partículas, e aí o Goldstone entra nessa linha, estudando teorias de campo com soluções supercondutoras, nesse artigo do Nuovo Ultimento. Salam e Ward, estudando a simetria simplética, havia uma tentativa de se compreender que a simetria simplética poderia estar por trás da física de interações fortes. Essa é uma grande discussão. Acaba não sendo a simetria simplética, a SP4, o grupo simplético SP4, que é um grupo também que tem dois números quânticos associados a ele, que poderiam ser hipercarga forte e o isospin forte. Então, é um trabalho que depois se confronta com o trabalho de SU3, do Gell-Mann e do Newman, que era a busca de uma simetria no mundo nuclear, né, das partículas já dos hadros, na física hadrônica. Aí se discute a simetria simplética SP4, que acaba não sendo a simetria depois definitiva. O trabalho do Schwinger, interessante também de ser lido num curso, sobretudo num curso inicial de teoria de Gauge, né, non-abelian Gauge fields, e o problema da invariância relativística. Porque era a discussão de se quantizar as teorias de Gauge no formalismo canônico. E aí, no formalismo canônico, a simetria relativística não é manifesta. Então, ele discute os problemas que tem. É um belíssimo trabalho também de fundamento. Trabalho é quando agora o Tedeli e o Yang entram na discussão do Komar e do Salam sobre teorias de Gauge, né, quer dizer, uma eletrodinâmica quântica para mesons vetoriais carregados. É o trabalho que ele agora retoma a discussão que o Komar e o Salam tinham iniciado em 61. Esse trabalho do Dirac, de 62, é espetacular, que é quando ele discute as condições para uma teoria quântica de campos ser relativística. Estou dizendo, não é uma teoria clássica de campos, é uma teoria quântica, porque o método de quantização da época era a quantização canônica, e a quantização canônica ela perde a invariância manifesta relativística. Então, Dirac estipula quais são as condições para que, ao se quantizar uma teoria de campos, no processo de quantização ela seja relativística, ela se garanta que ela mantenha a simetria, a covariância relativística, apesar desta não ser manifesta. É um Reviews of Modern Physics de 62. Salam, de novo em 62, já começando a pensar na renormalizabilidade das teorias de Gauge, antecipando também de 10 anos os trabalhos lá do Toft e do Veltman, os trabalhos do Jean Biaggi, do Bolini, sobre renormalizabilidade das teorias não abelianas. Esse trabalho de 62 que eu cito aqui, do Salam, do Goldstone e do Weinberg, é fantástico. É um chamado Broken Symmetries, é esse Physical Review, um trabalho lindíssimo, extremamente pedagógico, né? Porque onde tem Goldstone, onde tem Weinberg, onde tem Salam,
tem que ser pedagógica. Salan sempre se preocupou de fazer trabalhos explicativos, o Weinberg também, e o Goldstone também, porque é da escola inglesa. Esse é um belíssimo trabalho que pode ser usado, eu geralmente uso esse trabalho nos cursos de quebra espontânea de simetria. Excelente trabalho, fica a sugestão. Trabalho de Schwinger, da invariância de Gauge e massa, o problema da invariância de Gauge e da massa. Nesse trabalho é fundamental, porque é quando Schwinger lança muito a importância das teorias bidimensionais. Ele demonstra a solubilidade, quer dizer, a solubilidade, quer dizer, se tira a solução completa, sem teoria de perturbação, da QED em duas dimensões, e ele obtém a discussão da geração radiativa de massa para bósons vetoriais. É um trabalho de duas dimensões, mas que já ensina como você pode, por correções quânticas, por exemplo, gerar massa. É o trabalho que eu gosto de chamar que é o precursor da era das anomalias da década de 70. Ele está antecipando também de 10 anos, né, a discussão das anomalias, que vai ser muito quente na década de 70, mas que o Adler inicia já em 69. Então, a discussão, esse trabalho vamos dizer assim, seria a pedra fundamental da discussão das anomalias em teoria quântica de campos. Agora nós chegamos a Gell-Mann e Niemann, em dois trabalhos independentes, Gell-Mann lá no Caltech, em Pasadena, e o Niemann no Imperial College. Independentemente, eles chegam à conclusão de que existe uma simetria SO3 de sabor na física de interações fortes. E é o mecanismo que é chamado de Eightfold Wave, né, que é o caminho, o modo óctuplo. São os octetes de bárions, octetes de mesons, decupletes. Então, eles percebem, quer dizer, é um pouco o confronto, deixa eu voltar atrás, com aquele trabalho do Salan e do Oort sobre a simetria simplética. Salan e o Oort estavam apostando na simetria SP4, que é uma simetria com 10 geradores e dois números quânticos que poderiam representar hipercarga forte e número bariônico, e estranheza. Mas o Gell-Mann e o Niemann, independentemente, chegam ao SO3. Então, esses dois trabalhos são muito importantes, porque é quando a gente, o ano que vem, até vai querer celebrar, porque, na verdade, o trabalho do Gell-Mann é de 61, foi publicado em 62, mas é um trabalho de 61. Então, o ano que vem, 2021, vai ser um ano importante para a gente celebrar a discussão dos, vamos dizer assim, dos 60 anos, né, das simetrias de sabor, das simetrias unitárias, encontrando a sua, vamos dizer assim, a sua plena realização na física hadrônica. Então, são dois trabalhos muito importantes, são os dois trabalhos que lançam o Eightfold Wave. Aqui o Okubo, da escola japonesa também, então faz um trabalho publicado na revista japonesa, Progress in Theoretical Physics, né, que é uma discussão sobre a simetria unitária nas interações fortes. Vocês veem, é a questão da época. Salan vinha lá com o Oort discutindo simetrias simpléticas, o Gell-Mann, Niemann, o Okubo discutindo simetrias unitárias, o professor Jaime Tchomino, no Brasil, junto com alguns colaboradores americanos, trabalhou a simetria excepcional G2, que é um grupo de Lie também excepcional, que também acabou não sendo o grupo final. O grupo final acaba sendo um grupo unitário SU3. Então, é a discussão da época. 62, um trabalho importantíssimo, experimental. Lederman, Schwartz e Steinberger descobrem a segunda família de neutrinos, que na época até eles se referiam como neutreto, já que tinha o neutrino do elétron, eles chamaram o neutrino do muon de neutreto. Então, foi a observação da segunda família de neutrinos, e quando eles mostram experimentalmente também que esse neutrino do muon não pode ser o neutrino do elétron. Quer dizer, a pergunta é, será que o neutrino seria um só? Quer dizer, será que o neutrino que foi visto nesses experimentos seria já o neutrino do elétron? Eles mostram, o muon tem seu neutrino e o elétron tem seu neutrino. Então, é a segunda família de neutrinos que surge. Inclusive, eles ganham o prêmio Nobel de 88 por esse resultado. O prêmio Nobel pela descoberta do neutrino do elétron, que foi feito em 56, ele sai em 95, sai depois desse aí. Então, Lederman, Schwartz e Steinberger mostram a descoberta, então, esperada, nós estamos desde 1930 da Carta de Pauli, esperando os neutrinos. Apareceram os primeiros em 56 e agora aparece a segunda família em 62. Aqui, uma novidade interessante, Cabibbo e Ferrari fazem esse trabalho, já começando a rediscutir a questão dos monopolos magnéticos, que vai ter uma certa ressonância mais à frente na década de 60. Nós vamos falar na live 4.2 acadêmica.
Esse trabalho também do Bower e do Gilbert já vai na direção da quebra espontânea de simetria e do mecanismo de Higgs, que é uma conexão entre a simetria de Gage e a massa. Novo trabalho do Salam, algumas consequências das simetrias unitárias. Então, é quando Salam adota a versão de Gelman e de Niemann e vai discutir as simetrias unitárias no âmbito da física de interações fortes. Então, é um trabalho interessante também de primeiros princípios. Outro trabalho do Matheus e do Salam. Matheus, inclusive, foi o orientador do professor Salam, que, na verdade, eles ambos eram coordenados pelo professor Dirac, mas quem foi a pessoa que sentou, que realmente orientou o Salam no dia a dia, foi o Matheus. Eles fizeram esse trabalho nos Proceedings da Royal Society de Londres. É um trabalho muito bonito, vale a pena ser lido. É um trabalho assim que eles fazem uma discussão mais ampla, é um trabalho com mais discussão conceitual sobre as simetrias unitárias na física de partículas, que era nascente. Belo trabalho do Schwinger também, sobre as relações de comutação e as leis de conservação, que é a discussão está ligada à conservação, à quantização canônica, né, os operadores de carga, as suas relações de comutação e a expressão das leis de conservação, que é quando se discute, né, quando essas relações de comutação são quebradas, a gente pode ter violação de simetria, é uma forma de já ver também as chamadas cargas centrais e as anomalias. É um trabalho também muito importante que vai ser depois muito revisitado na década de 70 e de 80. Salam, de novo, eletrodinâmica renormalizável do spin 1. É um trabalho incompleto. O título parece que resolveu tudo, mas não resolveu. Renormalizable, mas ele não mostrou que ele tinha renormalizado. Ele lança questões para poder se fechar o processo de renormalização da eletrodinâmica quântica de partículas carregadas com spin 1. Como eu já falei, essa questão só vai ser resolvida depois, quando a teoria eletrofraca estiver pronta. Vamos falar sobre isso no próximo encontro. Esse trabalho do Wigner, publicado no Physics Today, é um trabalho muito importante para um bom curso de métodos matemáticos, para um curso de mecânica quântica também, que é, vamos dizer assim, a exploração dos métodos teóricos de grupo na física de partículas elementares. É um trabalho muito recomendado, um trabalho muito bom de ser lido já na graduação. Esse é o trabalho importantíssimo do Cabibbo, que deveria ter dado a ele o prêmio Nobel junto com Kobayashi e Maskawa, mas que não deu. Até hoje não se entende porque ele ficou de fora, que é quando ele lança, né, ele chega a uma conclusão, é brilhante esse trabalho. Ele consegue entender que por que as correntes neutras com violação da estranheza, as amplitudes para esses processos são cerca de 1/4 dos processos em que a estranheza não é violada. Então, é um trabalho que, na verdade, a gente chama de supressão das correntes neutras com violação de estranheza. O Cabibbo resolve essa questão, olha só, no início, né, quando os modelos de quark estavam sendo lançados, em 63. Ele vê, então, que o quark S e o quark D, eles não devem ser... Tem dois tipos de quark S e D, o quark S e o quark D, que são os autoestados das interações fracas, e o quark S e o quark D, que são autoestados de massa. Então, aí começa a discussão dos mixings de família, que vai ser muito importante depois para a questão da violação de CP de Kobayashi e Maskawa. Então, é um trabalho lindíssimo, é um trabalho assim, realmente de uma antevisão fantástica, chamado Simetria Unitária e Decaimentos Leptônicos. Por que esse trabalho também, ele tem, vamos dizer assim, ele tem razão de ser, ele aparece não à toa, ele aparece por causa que Cabibbo estava na escola de Enrico Fermi, a escola romana de interações fracas. Cabibbo e o professor Bruno Pontecorvo já tinha lançado em 57 e 58 a possibilidade de que houvesse mixing de neutrinos, antes mesmo do segundo neutrino ser descoberto. Porque o Bruno Pontecorvo ele sempre insistiu nesse ponto, de que os neutrinos seriam massivos. Então, Cabibbo vinha dessa escola, estava nessa escola em que se fala de mixing de massa. E não é à toa, então, que ele introduz o seu chamado ângulo de Cabibbo. O valor do ângulo de Cabibbo é aproximadamente 13,04 graus. É o ângulo que faz o mixing entre o quark S e o quark D. É um trabalho muito precursor, é um trabalho fundamental. Realmente, ele mereceria ter recebido o prêmio Nobel junto com Kobayashi e Maskawa. Mas a discussão aí é uma outra. Eu vou abordar isso quando, em 72, 73, nós vamos falar dos trabalhos do Cabibbo, Kobayashi e Maskawa.
Esse trabalho do Dirac é o trabalho que eu falei, que antecipa com 34 anos a discussão ADS-CFT, que é quando o professor Dirac vai discutir representações unitárias do grupo diante de Sitter, representações unitárias e representações também não unitárias, mas com dimensão finita, do grupo diante de Sitter ADS-4, não é o ADS-5 das teorias de cordas, não, é o ADS-4, é o grupo de de Sitter quadridimensional. Ele chega, quando ele é precursor esse trabalho da ideia de préons. O trabalho é de 63, quando a gente não chegou ainda, a gente vai falar daqui a pouquinho do trabalho, dos modelos de quarks, né? Deixa eu voltar aqui, vou passar aqui um instantinho, só 63, 63, 64, 64, deixa eu voltar aqui só para localizar. Isso. Só. Isso, do box, tá certo. Então, esse trabalho aqui de 60... deixa eu botar aqui, trabalho do... estranho, tá certo. Então, esse trabalho aqui é o trabalho, então, do Dirac, que ele já está discutindo, na época do modelo de quarks, a possibilidade de que os quarks também fossem compostos de préons. Esse trabalho é muito precursor também. Aqui, trabalho interessante do Zwanziger, que é estudar as representações do grupo de Lorentz, quer dizer, um trabalho de teoria de simetria e representações de grupos de simetria, nesse caso, representação do grupo de Lorentz correspondente a partículas instáveis, é um trabalho de 63. Trabalho do Anderson, que retoma o seu trabalho de 58 e de 61 sobre plasmons e a invariância de Gauge e a massa. É um trabalho que, na verdade, esse trabalho está falando do mecanismo de Higgs na matéria condensada, na física de plasmas. Salan e Ward, de novo, então, falando da teoria unificada eletrofraca. Schwinger, de novo, também, quebras de simetria e interações fracas, então, sempre agora, a quebra da simetria está chegando. De novo, Salan e Delbourg, agora Salan com Delbourg, na renormalizabilidade da eletrodinâmica de bósons vetoriais, escalares e vetoriais. Iona Lazinho, problema da simetria. Então, a gente está vendo que o que está tomando corpo agora é a simetria de Gauge, é a quebra espontânea de simetria. Esse trabalho do Iona Lazinho, de 64, do Novo Ultimento, é quando ele lança a ideia dos métodos funcionais, o gerador funcional das funções de Green, conexas, não conexas, conexas, one particle reducible. É o trabalho que lança os métodos funcionais. E aqui eu coloquei duas referências muito pedagógicas sobre métodos funcionais em teoria quântica de campos. É o trabalho do Iliopoulos, Itzikson e Martin, esse Reviews of Modern Physics, de 75, e essa escola de Lesuche, de 75, que é toda dedicada a métodos funcionais, métodos em teoria de campos. É um trabalho, tem cursos aqui interessantes, nessa escola aqui de Lesuche, tem aulas interessantíssimas para estudar métodos funcionais. Então, eu chamei esses trabalhos de 75 para contextualizá-los em conexão com esse trabalho do Iona Lazinho, que é quando ele lança os métodos funcionais. De novo, Salan e Ward, unificação eletrofraca. Salan e Ward, de novo, uma teoria unificada para as interações elementares. Sakita aqui falando de um supermultiplete, tentando introduzir uma simetria mais ampla, que é uma simetria SU6. Girsey e Radicat, falando de 64 também, da questão do spin, quer dizer, esse unitary spin. O spin unitário é um conjunto de geradores que aparece dentro do grupo SU3. Então, esse trabalho do Girsey e do Radicat é um trabalho muito importante, assim, interessante para quem faz física de partículas, física hadrônica. O trabalho do Greenberg aqui, deixa eu ver aqui uma coisinha só. Opa, aqui que eu voltei, aqui ficou um pouquinho meio fora, assim, a cronologia, eu diria, aqui está um pouquinho criticável, porque aqui eu estou falando do trabalho do Greenberg sobre as cores dos modelos de baryons, mas aqui as cores aqui já é para os modelos de quark. Esse trabalho está mal colocado, eu vou pular esse trabalho do Greenberg, que está aparecendo aqui, eu coloquei mal nos meus slides, eu vou voltar a ele depois, para contextualizar melhor ele na linha do tempo. Gilbert, então, de novo, aqui, essa página aqui é toda dedicada ao mecanismo de Higgs. É o trabalho do Gilbert, né, sobre simetrias quebradas e massas e partículas sem massa, quer dizer, a discussão da simetria de Gauge de partículas massivas ou não massivas. E o trabalho do Higgs, os dois trabalhos do Higgs, o Physics Letters, que é a versão condensada,
e que é um pouquinho, desculpa, é uma versão um pouquinho mais ampla que o Physical Review Letters, mas são 2 trabalhos iguais, os títulos são até quase iguais, na verdade é quase que o mesmo trabalho replicado com alguns detalhes a mais no Physics Letters. São trabalhos, então, é o trabalho onde o Higgs lança a ideia, então, vamos dizer assim, do bóson de Higgs, que ele não chamou de bóson de Higgs, o bóson de Higgs só é batizado bóson de Higgs em 76, num trabalho do John Ellis, do Nanopoulos e da Mary Gaillard, mas é o trabalho que lança o bóson de Higgs e a quebra, o mecanismo de Higgs também está nesse trabalho, como está no trabalho do Gilbert, como está no trabalho anterior também, que eu citei aqui do Schwinger também, quer dizer, é uma discussão que vinha já de 63 e 64, mas o Higgs aqui dá uma corporatura, dá uma, assim, ele foca muito o problema e é quando aparece, são os trabalhos que a gente coloca como sendo os trabalhos seminais da quebra espontânea de simetria e o mecanismo de Higgs, né, quebra de simetrias locais. E são esses trabalhos que vão dar a Higgs o Prêmio Nobel de 2013. Engler, eu acho que é François Engler, e Braut, que também, então, Engler, o Braut é o que morre, né, e não recebe o prêmio Nobel junto com o Higgs e com o Engler, mas esse trabalho aqui, Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Bosons, é também o trabalho que, publicado na mesma revista, Physical Review Letters, volume 13, página 508. O outro, Physical Review Letters, volume 13, página 321. É o trabalho do Engler e do Braut sobre o mecanismo de Higgs também. 64 tem esse trabalho também do Physical Review Letters, volume 13. Guralnick, Hagen, Keeble. Aí tem a grande discussão porque os ingleses dizem por que o Keeble também não ganhou o prêmio Nobel, já que Braut tinha morrido e ficou só o prêmio Nobel para o Higgs e para o Engler, por que o Keeble não entrou. Então tem uma grande discussão aí, porque o trabalho também aqui, todos Physical Review Letters 13, então é uma questão crucial da época. 3 trabalhos na mesma revista. Esse aqui é a página 585, o anterior é a página 508, então são trabalhos muito próximos, estava todo mundo pensando junto na questão. Klein e Lee também, só que esse é Physical Review Letters 12, né? Também discutindo a questão da quebra espontânea de simetria e partículas de massa zero. Quer dizer, a discussão, será que a quebra espontânea da simetria mantém as massas nulas ou pode realmente gerar massa? 64, importantíssimo trabalho do Cronin e Fitch, um trabalho experimental que mostra a violação de CP nas interações fracas. Então, esse trabalho é fundamental, que vai ser a base depois para Kobayashi e Maskawa lançarem a discussão de CP na teoria eletrofraca e chegarem à previsão da terceira geração de quarks. Esse trabalho do Cronin e do Fitch deu a eles também o Prêmio Nobel de 2008, Prêmio Nobel de 1980. Eles recebem o Prêmio Nobel de 80 por esse trabalho de 64. E depois esse trabalho gera a questão para Kobayashi e Maskawa da escola japonesa, que vão discutir a violação de CP já na teoria eletrofraca de Salam, Glass, Weinberg, e prevêem a terceira geração de quarks, que depois aparece, né, tanto o quark B quanto o quark T, e aí eles ganham, junto com o Nambu, o Prêmio Nobel de 2008. É desse Prêmio Nobel de 2008 que fica fora o Cabibbo, e aí gerou toda uma questão muito discutível. Aí, assim, esses 2 trabalhos são fundamentais. O trabalho do Gell-Mann, um modelo esquemático de bárions e mesons, é quando Gell-Mann lança os quarks. E o trabalho de Zweig, olha, todos 2, o trabalho de Zweig é de janeiro de 64. Zweig também faz uma teoria de gauge, um modelo SU3 global para a física de interações fortes. É quando ele propõe também a ideia dos quarks, só que o Zweig não chamou de quarks, chamou de ases, Ys, como se fosse a carta do baralho. Esse trabalho de Zweig nunca foi publicado e o Gell-Mann ganha o Prêmio Nobel de 69 por esse trabalho aqui do Physics Letters 8 de 64, que é o que ele prevê, que ele lança o modelo de quarks. Zweig fica fora por uma questão muito discutível, que é a questão da sua forma não canônica, pouco ortodoxa de escrever os artigos. Ele foi quase que boicotado das revistas. Tanto o trabalho dele só aparece como pré-print do CERN. Fica na fase de pré-impressão, de pré-publicação, ele nunca é publicado. Esse trabalho deveria ter dado ao Zweig, junto com Gell-Mann, o Prêmio Nobel de 69. Mas me parece, eu não tenho certeza, eu preciso ver depois na biografia, que o Zweig, em 69, ainda não tinha nem terminado o doutorado, porque ele teve muitos problemas quando ele foi trabalhar com o Feynman
custou muito a compreendê-lo. Aliás, Feynman foi uma pessoa que orientou muito pouco, e houve muita dificuldade na relação, na comunicação entre o Zweig e o Feynman. Eu não sei se em 69, quando o Gell-Mann ganhou o Nobel, se o Zweig também já tinha terminado o doutorado, mas esse trabalho do Zweig é importante, é o trabalho do modelo de quarks. Aqui está o modelo de quarks. E a representação 3 e 3 estar de SO3, os quarks e os antiquarks. E esse trabalho, então, é que vai fazer com que o Greenberg, em 64, lance a ideia das cores. Esse trabalho, Physical Review Letters 13, de 64, do Greenberg, é quando ele adota os 3 quarks. E aí ele percebe que os 3 quarks, o quark U, D e S, precisam aparecer em 3 estados de cor para poder satisfazer o princípio da exclusão. Então, esse trabalho é muito importante, porque o Greenberg, no final, eu vou colocar uma frase que ele profere em uma das suas palestras, e que é muito interessante, mostrando a importância de se trabalhar com ideias que estão fora, às vezes, né, estão fora do fluxo normal. Quer dizer, ideias que parecem ser inúteis, como ele diz, coisas inúteis, coisas que estão fora da realidade. Nesse trabalho, então, de 64, Greenberg propõe as 3 cores. Então, a QCD, que é lançada com as 3 cores em simetria de Gauge local, o Greenberg prevê, então, lança a ideia das 3 cores sem simetria local. Aqui tudo é global, mas ele já lança o número quântico de cor. Então, é importante nesse trabalho de 64. E nesses trabalhos aqui do Gell-Mann e Zweig, eles lançam o modelo de quark. Então, todo esse período de 64 está muito ligado a essa discussão. Outro trabalho do Salan, sobre o Lagrangiano fraco universal. Quer dizer, ele começa a buscar uma teoria, uma formulação universal para as interações fracas. Outro trabalho do Salan e do Ward. Então, vocês veem que o Salan está sempre envolvido com a questão da unificação. Vocês podem... É a escola de Dirac. Então, ele está nesse fluxo. Não é à toa que ele chegou na unificação eletrofraca. Outro trabalho aqui da álgebra de SU6 é quando se tentou ver se conseguia ter uma simetria mais ampla do que SU3 para os hadrons, que era a simetria SU6. Foi uma discussão muito importante entre 64 e 67. Tem outros trabalhos do Salan, inclusive, falando do SU6. Aqui o Bjork e Glashow, já falando do SU4, não tem nada a ver aqui com o SU4 do Charme, não se fala do Charme aqui, isso é 64. O Charme só aparece em 74, mas esse trabalho não prevê o Charme, ele também está tentando ver, da mesma forma que o Salan discute uma possível simetria SU6 para a física hadrônica, uma simetria SU6 global, o Bjork e o Glashow discutem a simetria SU4. Aqui um outro trabalho do Matthews, ex-orientador, né, com o Salan, que é o ex-orientador do Salan, uma representação notável das interações eletromagnéticas e fracas. É a questão do Salan. Salan está em cima da unificação eletrofraca. Eu estou quase já acabando, né, que a gente quer chegar a 50 minutos. Aqui o período, esse trabalho que eu acho importante, é uma referência histórica que fecha o período de 5 anos que nós estamos tratando, que são conceitos de teoria de grupo, conceitos e métodos de teoria de grupo na física de partículas elementares. Foi uma escola que aconteceu em Istambul, porque o professor Feza Gürsey é turco, né? Apesar de trabalhar nos Estados Unidos, ele trabalha em Yale. Aliás, nosso colega, o Mauro Doria, né, que é professor da UFRJ, foi estudante de doutorado, se doutorou em Yale, com a orientação do professor Feza Gürsey. Todos aqui no Rio, pelo menos, conhecem, né? O Mauro Doria é uma pessoa muito conhecida na física brasileira, irmão do nosso colega Renato Doria. Então, o Feza Gürsey organiza essa escola em Istambul, que é uma escola muito bonita. Essas aulas dadas nessa escola são muito formativas. Um bom curso de métodos matemáticos que queira dar ênfase à teoria de grupos pode usar como bom material de referência essas aulas aqui também. Fechando, então, o período 60 a 64, esse trabalho do Nambu e do Han, escola japonesa, de 65, é publicado em 65, mas o trabalho é feito em 64, que é um modelo com 3 tripletes, com 9 quarks. Em vez de ter 6 quarks, ele tem 9 quarks. Na época, né, 64, tinha 3 quarks. Os 6 quarks só aparecem ao longo do tempo. O sexto quark, que é o quark top, só é descoberto em 95. Mas nesse trabalho do Han e do Nambu, de 65, eles propõem uma simetria SU3, né,
com 3 tripletes de quarks. E é uma simetria SU3 local, como eu coloco aqui embaixo, importantíssimo. Então, é uma teoria de Yang-Mills-Shaw para os quarks. Então, já é o primeiro momento em que aparece uma teoria de Yang-Mills-Shaw para os quarks. O trabalho do Nambu lá de trás, que era uma teoria de Yang-Mills para a física de interações fortes, quando ele faz o gauging do spin isotópico forte, do número bariônico e do número bariônico e da estranheza, é um trabalho feito para os hadrons, não para os quarks. Aqui já é um trabalho para os quarks. Então, é uma pré-QCD, por isso que eu coloco uma quase QCD antecipada. Então, é importante a gente ver que as questões, a escola, o fluxo que a escola vai tomando. Então, não é à toa que essa escola japonesa, ela deu o Prêmio Nobel de Yukawa, deu o Prêmio Nobel do Nambu, o Prêmio Nobel do Tomonaga, o Prêmio Nobel do Nambu, Kobayashi, Maskawa, depois teve mais recentemente o Prêmio Nobel também do Kadita, de Física de Neutrinos. Então, é uma escola muito forte no âmbito das interações nucleares, fortes e fracas. Criou-se essa escola japonesa já na década de 30. Aqui, para terminar, essa interessante reflexão do Greenberg. Eu já lancei esse trabalho lá atrás, né? O trabalho quando Greenberg, nesse Physical Review Letters, em 64, lança a ideia das 3 cores dos quarks. Então, na época, para o Greenberg, os quarks teriam 3 sabores, U, D e S, e 3 cores, cada quark aparecendo em 3 cores, mas, porém, sem falar de simetria local, como é o caso da QCD. Mas olha a frase dele, como é que é interessante. Cedo, na minha carreira profissional, eu levei muito tempo, né, investigando conhecimento useless, palavras dele, sem uso, sem importância, vamos dizer, inúteis. Na verdade, ele estava buscando entender, né, estatísticas quânticas que não ocorrem na natureza. Ele estudava paraestatística. Então, ele estava falando, eu estou acostumado a estudar coisas que parecem não existir na natureza. Mas ele fala, aqueles estudos me levaram à ideia da cor dos quarks, um conceito que se provou ser muito útil. E muito útil mesmo, né? Então, é interessante, então, essa é uma reflexão dessa época. Eu gosto dessa frase. Quando o professor Greenberg teve em Trieste uma vez, numa conferência, ele não foi dar aulas para nós, ele foi numa conferência e ele na época não eram slides assim, eram aquilo que a gente chamava de transparências, né, escritas à mão. Ele colocou essa frase, e falou também essa frase, né? Ele verbalizou essa frase, que ele estava ele começou a carreira trabalhando com coisas tão fora da realidade, que para ele estudar os quarks, que nessa época eram partículas hipotéticas, os quarks só vão ser descobertos no final da década de 60, como nós vamos ver no próximo encontro, ele falou, estou tão acostumado a estudar coisas que parecem não servir para nada, que eu entrei nessa ideia dos quarks. E quando ele entra nas ideias dos quarks, ele percebe que tem que haver cor. E ele lança o conceito de cor justamente, quer dizer, um conceito que se tornou muito útil porque ele estava acostumado a trabalhar com coisas inúteis. Então, eu quero colocar essa discussão, porque para, assim, os estudantes, às vezes, não desanimarem, né? Porque às vezes a gente tem muito na nossa província. Serve para quê? Isso aí vai ser aplicado em quê? Não sei, pode não servir no momento, né? A gente tem sempre falado na questão do que é útil, do que é inútil e do que é significativo. Então, naquele momento, o trabalho de cores dos quarks do Greenberg tinha um grande significado, mas parecia não ter uma utilidade. A utilidade aparece depois, quando temos a QCD, as 3 cores, a questão do confinamento, a questão da liberdade assintótica, sobretudo, né? Então, são os fatos da vida, né? Fazer ciência não é estar preocupado com ser útil, é estar preocupado com trazer significado. A busca da ciência é a busca pelo significado. Se as autoridades acham que não vale a pena buscar significado, é um preço que nós pagamos. Mas as grandes descobertas, a gente tem visto, sobretudo nessa nossa área que a gente vem trabalhando desde a década de 20, a gente tem visto que as grandes descobertas, elas começam como discussões inúteis, questões muito significativas, mas de baixíssima ou de nenhuma utilidade. Mas que décadas depois revigoram o seu significado e potencializam as suas aplicações, ou seja, as suas utilidades. Então, é importante o estudante sempre amadurecer para isso. Eu estou terminando aqui, e o que eu queria chamar a atenção, sobretudo desse início da década de 60, desses primeiros 5 anos, é a configuração das escolas
que vão ser significativas e vão ser muito importantes para a formulação do modelo padrão. A escola do Dirac, com o Salam, a escola japonesa, e também a escola americana, que vai se fixando, né, em torno de pessoas como Weinberg, o próprio Sidney Coleman, que eu ainda não citei aqui, mas vou citar proximamente, são pessoas que foram amadurecendo as questões da física que levaram à formulação do modelo padrão no início da década de 70. Então é importante a gente se contextualizar dessa forma, não adianta só pegar os resultados e aplicar, estudar os resultados, perceber a ligação de todos esses trabalhos. Eu passei as transparências de uma forma muito rápida, mas quem estiver assistindo e quiser dar o stop, dá a paradinha e anota as referências, mas eu tentei levantar ano a ano aquilo que realmente parece que foi decisivo, né, para essa construção que nós estamos falando, da afirmação das simetrias como sendo a melhor metodologia que a física encontrou até hoje para discutir a questão da busca de um padrão unificado para as diversidades que a natureza nos apresenta. Então, a simetria é isso, é busca de unidade através das diversidades. Imaginar que você quebrou um objeto e os estilhaços parecem desconexos. Você vai ter que ver a ligação, quer dizer, esses estilhaços não são aleatórios e eles se unem para formar um todo. Isso quem faz é a simetria, esse trabalho de reconstrução a partir de fragmentos que a natureza nos dá, fragmentos distintos, diversos que a natureza nos dá. Quem faz a união deles, quem faz a colagem final e recompõe a cerâmica quebrada é a simetria. Então, boa noite. E a próxima semana vamos fazer a live 4.2, que vai ser o período 65-69, riquíssimo, né? Não só pelo que trouxe de importante, né? O Apollo 11 que chega na Lua, o festival de Woodstock em agosto de 69, né? 3 dias de paz e de música na chamada exposição aquariana, mas também um grande Woodstock que vai acontecer no acelerador do SLAC, Linear Accelerator Center, que vai ser a identificação dos quarks. Então, nós vamos ter uma década, período 65 a 69, extremamente rico também para a física, e vai ser o objeto da nossa próxima discussão, que vai ser novas formas de comportamento da matéria, que aí a gente vai ver a questão da matéria em confinamento e da matéria em liberdade assintótica. Então, boa noite, obrigado ao Ageu, obrigado ao João Vitor, obrigado ao Samuel, obrigado ao professor Global e até o próximo encontro, se Deus quiser. Vou interromper aqui, deixar os slides e vamos aqui deixar o estudo. Então, uma boa noite a todos, né? Então, até o próximo encontro, a live 4.2 acadêmica. Boa noite.